Ok, galera, vamos ver onde é que a gente parou aqui no nosso sistema. Vamos botar ele para rodar aqui, né? npm run dev. Abrir ele aqui, pra gente ver a cara. Nova janela. Tá, na aula passada nós fizemos a parte de register, né? A gente começou a registrar e a gente vai fazer o login. O register, você tem que colocar o e-mail aqui, teste e-mail e ponto com. Tem que ter um arroba, né? Não é o e-mail aqui. Aqui é o e-mail e aqui é o teste. E 1, 2, 3, 4. E a gente fez um tratamento de senha aqui, né? A senha não bateu. Aí tem um negocinho que a gente pode começar aqui já rapidinho. Para ele não perder os dados do formulário, né? Quando você trata aqui. Então, é só corrigir esse erro aqui. É uma espécie de erro, digamos assim, né? Deixa eu aumentar aqui um pouco para talvez ficar um pouco melhor para vocês verem. E onde aqui está esse negócio? Está no User Controller quando ele eita. Users Controller. Tá. Quando ele mandar o render aqui, que aqui é quando ele verifica que o erro é diferente de zero, né? Então que tem erro, né? Só lembrando aqui, caiu algum daqueles erros e aqui é a outra parte do erro, né? Que a gente vai mandar também. A gente não quer perder os dados, então basicamente a gente tem que mandar o e-mail. Não é interessante mandar o password e a senha, porque é onde mais ou menos ele fica errado, né? Então a gente manda junto com o errors aqui para o sign up, botar uma vírgulazinha aqui, a gente manda o name e o e-mail, tá? A gente manda para onde está mostrando a tela de erro, que é aqui nessa tela aqui que ele volta. E aí, aqui nessa tela, a gente coloca deixa eu só abrir aqui um value aqui, uma tag aqui dentro, tá? E aqui dentro você coloca, tá chegando o name e o e-mail aqui, tá? Ele chega diretão mesmo. Aqui no name, bota name. E aqui a gente vai repetir aqui para baixo. Deixa eu botar aqui para quebrar o texto. Esse mesmo value com duas aqui no input para ele completar. Não vai dar erro quando não tiver nada? Não, quando não tiver nada ele não preenche com nada, ele fica vazio. Vamos salvar, vamos abrir aqui novamente. Aqui em register. Opa, tem um erro ali no meu. Faltou um barra. Faltou um barra dupla bem aqui, tá? No meu aqui, não sei se de vocês colocaram. Ok. Aí agora eu vou tentar cadastrar e forçar um erro, né? Forçar um erro de senha diferente aqui. E daí ele cancela, mas ele não perde os dados, né? Lógico, com 2 dados não tem muita importância. Mas se tiver uns 10 dados aqui, campos, e você perder porque na hora de você cadastrar, então é uma boa prática, né? Você fazer esse controlezinho. Beleza?
Ok, primeiro ponto. Deixa eu até abrir aqui meu roteiro, que eu nem abri, para eu lembrar o que a gente vai fazer aqui. É a parte do login. Essa parte aqui. Eu até marquei onde a gente parou, né? Então é essa parte aqui. Explicar o Passport. Ah tá, o Passport se encarga de saber se o usuário está autorizado. A gente vai utilizar essa forma de fazer o login, beleza? Utilizando um módulo chamado Passport. Passport NPM. Ele fala o que é, né? O Passport é um módulo de autenticação, Passport Express Compatible Authentication Middleware for Node.js. Ele tem o propósito de autenticar requisições únicas, assim, né? Which does through exhibit set of plugins no strategies. Ele tem ele chama de estratégias a forma de fazer o login, tá? Você pode fazer o login como a gente vai fazer agora, local, checando a nossa base de dados nossa tabela, digamos assim, a nossa collection de usuários, né? Mas você pode ter a estratégia de fazer, não, eu quero logar pelo Facebook. Ele permite, eu quero logar pelo Google. Aí ele tem algumas estratégias, tá? Que ele fala aqui. A forma de usar que a gente vai configurar. Configura o middleware, as estratégias local, pelo um formulário HTML, OpenID, Browser ID, Facebook, que ele utiliza o protocolo OAuth 2.0, que é bem seguro, o Google OAuth e o OAuth 2.0, tá? O Google com OpenID, Twitter, dá para logar com Twitter, e essas são as que ele permitem, né? Normalmente, lógico que a gente vai colocar a mais fácil aqui e a tarefa fica para vocês implementarem as mais difíceis aqui como trabalho, beleza? Então, o que é o Passport, né? Opa, já coloquei ali para vocês. A gente instalou ele aqui já, tá? Nos primeiros pacotes, olha aqui, ó, ele tá aqui, ó, Passport Local. Então vamos configurar ele. Nossa, era para eu ter vamos aqui, o Passport Local, seu banco local. Existem outras versões. Então, criar o arquivo no config passport.js. Então, aqui no config, a gente tem uma pasta chamada config que não tem nada. Ele vai ser a nossa configuração dessa parte. Tá? O passport, ele permite fazer que você logue, que você autentique sessão. Ele tem várias funções, tá? Vocês estão me ouvindo aí e tal, só para eu testar? Sim, Ah, tá tá. tudo certo. Ah, beleza. Então vamos criar aqui uma, uma- um arquivo em config chamado passport mesmo. Botão direito, novo arquivo, passport.js. E aqui a gente vai configurar o passaporte, né? A gente vai importar o, o módulo principal, vou chamar de passport required. E a gente vai configurar a estratégia local, como eu disse, né? Então vamos. Isso aqui está lá na documentação dele, tá? Esse mesmo nome, Local Strategy. Estratégia do grego strategy. E daí a gente pega o passaporte local e pega o objeto strategy. Beleza? Aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui ele tá em diretão aqui. Tá, vamos
a gente vai pegar os dados do nosso modelo de usuários. Tá? Então vamos importar o nosso banco, os dados vai vir do campo user lá, do nosso modelo da nossa tabela user. Então a gente importa ela. Dois pontos models barra user. E aqui eu vou usar o passport. Então esses dois carinhas eles vão conversar, digamos assim. Eu vou meio que configurar um middleware que eu vou criar. Ó, eu abro uma função e crio uma nova estratégia, new local strategy. Eu instancio como uma função e passo uns objetos de configuração. Basicamente é isso que ele indica na documentação. E aqui dentro eu vou configurando meio que os chaves valores. Eu vou falar assim que o username field, aqui ele já dá um nomezinho padrão. Se você botar user, ele já coloca username field. Eu vou dizer que vai ser o e-mail, tá? Justamente para já, eu vou dizer que o username field é o e-mail, e o password field, que é meio, aqui é só para ele assim fazer, digamos, a ligação. Aí depois ele vai meio que executar isso para ver se o campo que você vai digitar lá no e-mail e no password é o que está no banco, tá? É basicamente isso. Você define username field, password field, e aqui, ó, depois aqui desse objeto dentro do parêntese do local strategy, a gente vai botar uma vírgula e vai passar outra configuração, uma outra função. Eita, será que a gente confunde aqui, ó? Ficou ficou assim, ó. Esse objeto primeiro e depois uma função, que eu já vou colocar aqui que ela é uma função assíncrona, tá? Já vou botar o async aqui. E o que eu passo para ela? Eu passo o e-mail e o password e um objeto chamado done. Done é um objeto de controle, uma variável de controle para ver se deu certo ou não, tá? E aqui a gente pode dar um enter. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui na documentação deles, eles colocam como utilizar, né? Ó, aqui, ó, password, ó, username, password done. Aí você procura na unha mesmo e meio que faz um if aqui. Ó, aqui ele trabalha com o error aqui, né? Se o usuário ele passa primeiro os erros aqui. A gente vai configurar, tá? Vamos ver aqui. There are 488 strategies. Find the one. Ixi, tem 480 estratégias. Bom, tem formas de você configurar as estratégias, né? Vamos fazer a nossa aqui. Eu vou então. Vou até botar aqui. Vou botar um comentário. Se o e-mail. Primeiro a gente tem que ver se o e-mail é igual com algum usuário. Existe, né? Porque a gente vai fazer basicamente assim: a gente vai procurar o e-mail do cara no banco. Se ele existir, ok, beleza, existe o usuário com aquele e-mail. E aí a gente vai comparar a senha daquele e-mail, né? Com a senha que o cara digitou no formulário. Então, vou botar aqui match e-mails. E-mails user, tá? Então eu vou uma constante aqui, vou chamar o user, pegar aqui o usuário, né? Vou pegar aqui o usuário. Já vou botar aqui o await, que ele vai chamar o objeto lá que vai buscar no banco um usuário find one para o e-mail que a gente está passando aqui. Configura como objeto para esse e-mail aqui. E
Daí, beleza. Se ele não existir, ou seja, não existir nem o e-mail que o cara digitou, ou seja, nega aqui, né? Se a negação do usuário for verdadeira, é que o usuário nem existe. Então, return. Aí, aqui ele usa, eita, uma funçãozinha aqui do done, ele configura o done. Ele passa aqui, ó. Existiu algum erro? Os dados do usuário, se precisar, e o N, que seria a mensagem aqui, um objeto de mensagem de retorno. A gente vai dizer que não teve erro aqui, por enquanto. Null, essa parte de user eu vou botar aqui false, e aqui eu vou botar uma mensagem, um objeto message, dois pontos, not, user not found. User not found. Beleza? Aqui é a configuração, o jeito de usar lá na documentação. Else. Aqui a gente vai verificar se deu match no password agora. Porque o usuário eu já encontrou. Digamos assim, quando ele entrar aqui é porque o usuário existe. Match password user. E daí então. Aí. Match password. A gente fez a forma de utilizar esse match password. Lembrando aqui, a gente fez na aula passada? Ou ainda não? Não me lembro. Vamos lá no model do user. A gente fez. Ó, a gente fez um match password aqui. A gente já tem uma função no nosso modelo de usuário que faz essa comparação para mim. A gente usa o bcrypt e tal. A gente fez no final da aula passada. Então a gente vai utilizar ela aqui, tá? A gente vai assim pegar o retorno dela. Então eu vou pegar um retorno do match, tá? Numa variável aqui. Ele já vai fazer um await aqui que ele vai sair, né? Aí eu coloco o match password pro carinha que eu já meio que modelei o retorno aqui, tá? O retorno desse user find, ele já voltou o user com as opções de poder fazer o match. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui. Não aparece, né? Mas eu vou copiar e colar aqui para não dar erro. Mas ele match password. E eu passo o password. É o que a gente colocou lá na nossa modelagem. E é bem assim, bem diretão, né? Bem igual o outro. Se deu match, vocês já deram match em alguém no Tinder? Não? Pô, galera, todo mundo é casado aqui? Eu sou casado, esse foi no tempo solteiro. Return done. A gente vai semelhante ali, sem erro, e volta o próprio user. A gente encontrou os dados do usuário. Ele meio que verificou o usuário. Se isso daqui for verdadeiro, retorna tipo ok, tá? Retorna o usuário sem erro. Ou seja, aqui ó, nessa linha, ele encontrou o usuário e senha. Está tudo ok. Salva session, ele já salva pra gente no servidor. A gente vai já usar servidor. O passport já faz meio que tudo pra gente, né? Por isso que a gente usa essas coisas. Então, se não, else, return done null.
não encontrou o usuário, digamos assim, não retorna o usuário e retorna uma mensagem bem semelhante a essa parte aqui que a senha não bateu, né? Deu erro na senha, então incorrect password. Beleza? Vamos ver, eu acho que isso aqui já faz algumas coisas aqui, tá? Isso aqui a gente já consegue logar alguma coisa, a gente já consegue chamar o password e então, tá, eu configurei aqui o tá, tem que configurar no server agora, os users, né? No server aqui, servers.js. Tem que importar os password. O password. Aqui, vamos importar bem aqui assim. Password não, passport. Required. É o passport geral. E a gente inicializa ele. Bem aqui, ó, initializations. Igual a gente inicializa o Express. A gente dá um required no nosso arquivo de configuração que a gente acabou de criar, beleza? Então, ponto barra config barra passport. E aí, deixa eu ver uma coisa aqui, se esse carinha é utilizado. Ele é utilizado aqui. Aí a gente inicializa no middleware também, tá? Bem aqui assim, ó. Na área de middleware, embaixo de flash, a gente bota aqui app.use passport.initialize. E também a session, eu acho que vamos colocar também, a gente inicializa uma sessão aqui com ele, tá? A gente vai utilizar agora session. Essas duas aqui já deixa pré-configurado. Beleza, salvar aqui, ver se deu algum erro. Não deu erro. Como é que tá o de vocês? Sem erro aí também. E aqui no server por enquanto é isso, tá? Essa é a configuração. Vamos ver agora. Agora, de fato, a gente tem que ir lá no nosso formulário de login, correto? A gente tem que... Vamos ver aqui no meu roteiro. Opa, caramba. Eita, eu cliquei em algum negócio aqui sem querer. Instalando... Sai. Cancelar aqui. Mas cadê o console? Não. Aqui no terminal, né? Tá, beleza. Vamos usar aqui. Deixa eu fechar um pouco o readme.md aqui. Ele criou um readme.md? Não, sei lá, a gente clicou sem querer, né? Beleza. Nos controllers, no user controller, correto? Deixa eu ver aqui como é que tá a minha. Initialization required, tá? Mostrar menus quando autenticado ou não. Mas aqui é outra coisa. Eu quero ver se ele vai logar então agora, né? Verificar como que a gente chama esse cara agora que ele tá configurado globalmente já. Então lá no user controller, deixa eu ver onde que a gente faz de fato o login, né? O login do negócio. Então, vamos aqui, ó. A gente tá nessa parte aqui. Render login form, a gente tá renderizando. Então, ele tá renderizando. E agora eu quero logar. Como que tá meus usuários? Eu vou dar um drop e vou criar tudo do zero aqui para eu ter um controle de usuários, tá? Então vou criar aqui um
um bash novo aqui, chamar o mongosh. Deixa eu ver, eu sempre esqueço qual é o nosso banco de dados, né, que a gente está utilizando. A gente não está usando o env. É o node-app, o meu aqui, então use node-app. Show tables. Eu gosto de usar tables aqui eu gosto de usar isso. Então db.users.find. A gente cadastrou alguns aqui já, né? Tem vários, eu vou dropar tudo. Tem até a Bárbara aqui. Eu vou dropar. Opa, prod não. Drop. Beleza. Agora eu consigo cadastrar aqui uns novos e saber Vou registrar um novo aqui. Eu vou registrar um bem fácil aqui. O meu nome, o nome de vocês, Acauã, acauãemail.com e a senha 1234, que eu sei que passa. 1234. Registrou. Beleza? Tá lá no nosso banco aqui, daquele jeito legal. Com o password camuflado e tal, né? Camuflado não, né? Hasheado aí. E aí agora eu vou logar. Isso aqui já está funcionando. Então o que eu vou fazer, e aqui se a gente abrir o nosso login, o nosso formulário, ele já está chamando o post do users login. Então se a gente for na nossa rota aqui, nas nossas rotas, o usuário post users login, ele chama a função login daqui do controller. Aqui. Então ele vai chamar isso daqui. Por enquanto ele está logando, mandando login. A gente não vai mandar o login. Na verdade, a gente não vai usar desse jeitinho aqui. A gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai reescrever esse cara assim. Ó. Eu vou dar até um Ctrl C e dar uma... Só para deixar o histórico, mas a gente vai reescrever aqui. Ainda é o login, tá? Ainda é o login. Só que a gente vai chamar o passport. E onde é que está esse objeto? A gente tem que importar ele, que a gente já importou, tá? Já está importado aqui. Então a gente vai chamar o passport, que a gente já a gente usou ele em algum momento antes? Não, né? Mas o de você estava, eu tô agora, deu uma leseira aqui. Vocês têm essa linha aqui? Tem não. Vou botar agora. Será que eu tô no arquivo certo? Tô, né? Sei lá. Não sei porque o meu tem. Será que ele importou na hora que eu escrevi passport? Ele importou? Acho que foi isso, hein? Quando eu escrevi passport, ele importou. Foi isso mesmo. E daí, então digitem, importem ele. E aí ele tem um método. Ele tem um método chamado authenticate, que a gente define aqui qual é o método mesmo de login. Vai ser a estratégia local, ó, strategy aqui ele coloca, ó, strategy local. Aí a gente bota aqui uma vírgula. Ele coloca aqui para colocar a função de callback da estratégia, as informações de callback da estratégia. A gente vai abrir um objeto aqui, não é uma função de callback, mas um objeto que a gente vai colocar umas informações aqui. Já está configurado, entendeu? As outras usuários, ele já está pegando, a gente já está mandando para lá. É uma coisa meio intricada aqui. Mas a gente configura algumas chaves aqui. Se der falha, fail redirect. Se der falha no login, eu quero que você redirecione pro users login para esse endpoint. Então ele vai ficar no login mesmo.
Se der sucesso, Success Redirect, eu quero que você abra a pasta, a negócio de notas. Notes, barra notes, tá? Que a gente já criou. E vamos botar assim, esse Fail Flash, que ele habilita o para mostrar o erro no negócio de flash lá, nas mensagens flash. Beleza? E logout. E o logout? Hack logout. Vamos fazer o logout também já. Então esse é o login. E vamos fazer o logout. O logout, vou comentar esse cara aqui. Ele vai pegar do passport, mas ele pega muito mais fácil. Como assim? É só apagar as coisas? Você bota hack, acessa uma função logout que existe no nosso middleware agora. E vamos botar aqui uma mensagem no hack flash. Foi uma mensagem de sucesso de logout. Success message. You are logged out now. Tá. E quando a pessoa deslogar, eu quero que ela seja redirect pro barra users barra login, para a tela de login. Eita, então fizemos o nosso login e o logout. Vamos ver se esse negócio está funcionando, se está faltando alguma coisa. Tá? Se a gente chegou até aqui, acredito que ele não deu erro. A gente já cadastrou um e-mail aqui, né? Que é o e-mail... O meu aqui, pelo menos, né? acauan@email.com. Então vou logar. Vou clicar aqui em login. acauan@email.com, senha 1234, login. Deu, não foi. Normal. Vamos ver qual é o problema. Não mostrou nem erro. Ah, não. Tá aqui. Eu tava no outro. Aí ele tá falando illegal argument string undefined. Faltou eu... string undefined? O que tá... Algo de errado está errado. Se vocês... Deu erro no de vocês também? No meu não funcionou, mas não apareceu essa mensagem de erro. Mas nem apareceu nada de erro? Não, apareceu nada. Módulos... Aparentemente... essa... promise... Será que eu tô passando aqui na hora de login? Será que eu esqueci alguma coisa aqui? Login. Vamos abrir aqui no... Será que faltou... Vamos aqui no user. Parece que é o erro ali meio que no bcrypt. Eu não tô passando correto aqui. Na hora de comparar... Password. Vamos dar uma modificada aqui para ficar bem igualzinho ao meu match password, tá? Vamos aqui no user. Que eu dei uma modificada e eu acho que talvez possa ser isso, não sei. Ele eu acho que pede. Eu deixei isso aqui salvo só para, em vez de ser uma arrow function, vamos botar uma function. Talvez não seja esse o problema, tá? Eu vou fazer por teste
e testagem aqui. Às vezes tem isso aqui, eu não tô usando Iron Function, estou usando a function original aqui, bcrypt compare password is password. Ok. Vamos voltar o salto vamos para 11 ou para... Deixar 11 mesmo. Depois, se não der, a gente bota 10 e vai tentando fazendo esses... Aqui no password string require true, tá certo. Tá certo, não tá faltando nada não. Vou salvar. Voltou aqui, né? Vou tentar comparar novamente. Entrar no login. 1, 2, 3, 4. Pelo menos ele mostrou alguma coisa aqui. Failure to serialize user into section. Ah, tá. Agora ele deu uma passada, mostrou outro erro. O que que tá faltando? Eu fazer esse serialize, como eu pedi para ele, como eu configurei aqui no server, ó. Aqui no server, para aqui, para ele criar uma sessão, faltou a gente no Passport aqui, ó, configurar essa serialização, tá? O que que é esse serialize, né? Só pra gente identificar aqui. Serialize user into section, ó. Ele tentou, deixa eu botar aqui, Passport Serializer. Serialize user. Vou botar aqui no Stack Overflow mesmo, talvez ele explique. The user ID you provide é o segundo argumento do done. Aquele lá quando. Então deu certo, eu acho que tá deu certo, hein? Que é salvo em uma sessão e pode ser usada para recuperar todo o objeto com o deserializer. Então basicamente é assim, para você salvar uma sessão. O que é uma sessão? Os dados do usuário que logou, entendeu? E a gente vai configurar isso aqui no Passport, tá? Acompanha aqui comigo. Primeiro, para dar certo, ó, muda lá que a gente tinha usado o Arrow Function aqui no user, a gente só botou para função original, tá? E agora a gente vem aqui no config do Passport, vem aqui aqui embaixo mesmo, aqui ó, fora do que a gente já fez até agora, e guarda a seção do servidor aqui. Esse código aqui ele vai guardar a seção session no servidor. Session é dados do usuário, tá? Dados do usuário. Então a gente chama o passport serialize user, ó. Passa uma função aqui dentro. Aqui pode ser Arrow Function sem problema. Com o user, com esse esse user é o que ele tá voltando aqui no DOM, tá? Ele já vai pegar por dentro e a gente chama o outro done aqui. E aqui a gente verifica no done novamente, passando null e o user.id. Tá? Assim que tá, eu acho que na documentação aqui, que ele fala em algum momento. Passport deserialize e tal, ele explica aqui melhor, tá? Mas a gente vai aqui, ó, use passport section, isso aqui a gente já fez, né? Aí depois, ó, dando o serialize no... Aqui ele tá pegando o user e o done e o ID. Bom, a gente vai fazer isso, a gente vai dar certo, tá? E aqui a gente vai fazer o deserializer. Quando está logado,
verifica se tem autorização para abrir uma página, para fazer alguma coisa, tá? Então, passport.deserialize user. E aí a gente faz igual tá ali na documentação, id done, chama o find by id, verifica se o id que a pessoa logou é o mesmo. Se der certo, aqui a gente coloca um segundo parâmetro com done erro user. Tá, e aqui tem um error user. Ó, aqui eu só tô configurando do jeito que tá lá na documentação, tá? Para o negócio funcionar. Agora eu acho que vai funcionar, viu? Vou salvar. Tá tudo ok. Vou tentar logar agora com o nosso usuário criado do banco. Login. AK1 e-mail 1, 2, 3, 4. Aí, ó, logou. Mostrou as notas, tá? E ele tá logando e salvando, ó, não deu nenhum erro. Usando a estratégia local. E aí, todo mundo conseguiu? Ó, quem tá fazendo? O meu não foi. Não sei, depois eu vou olhar aqui o que que é. Tá, essa parte aqui é um pouquinho mais detalhada, né? Tem uns errinhos, esses que a gente mudou ali, mas depois eu posso colocar o código aí só para quem tá aqui na aula, da parte como que ficou o código, né? Do server é importante, eu acho que do server aqui, lá no middleware a gente botou os dois aqui. Aí lá no controller, users controller, a gente tá, daí o passport em si, né? Esse arquivo é cheio, tem alguns detalhes aqui, pode ser que alguma coisa passou aí, mas no user controller a gente reescreveu o login chamando passport authenticate. E é meio que isso aí, ele vai funcionar assim. Será que tá faltando alguma barra aqui? Não é, se deu algum erro, é para mostrar o erro no NPM, tá? Você tá no NPM ou tá no Mongosh? Vê aí, Mongo. Não, eu tô no IPM, não tá aparecendo erro nenhum, isso que eu não tô Não entendendo. tá aparecendo erro nenhum. Bom, e quem mais tá fazendo aí? Ninguém mais tá fazendo? Luiz. Eu tô fazendo, mas só vou poder testar depois, que eu tenho outro sistema e eu não instalei o Mongo. Ah, tá. Ah, tá. Tá, beleza. Então vamos continuar aqui. Depois vocês pegam no vídeo aí, deu erro aqui também. Mas o que? Qual é o erro que tá aparecendo? Passport is not a function. O passport user, a gente... Onde é que tá escrito passport user? Será que é no passport aqui? É lá no passport. A que linha que tá dando o teu erro, mais ou menos? É porque você colocou user, use, aqui é use. Tira o R aí.
É que aqui a gente, se vocês perceberam, a gente não exportou esse módulo. A gente acessou, a gente configurou um middleware direto aqui. A gente mudou um pouquinho a forma, não tem o módulo export, né? Beleza. Bom, é bastante coisa aqui mesmo, mas a gente vai continuar, daí vocês veem o vídeo aí, os detalhes depois. É, é, o que eu quero é o seguinte, ó. Eu não quero mais que apareça a tela de login e register quando a pessoa estiver logada. Será que o logout está funcionando? Logout e your logout, né? Mas a gente vai ter certeza disso, ó. Quando a pessoa logar, se ela não tiver logada, eu também não quero que ela acesse as notas. As notas são ou essa parte do código. Elas são, digamos, rotas privadas de cada usuário, né? A gente vai corrigir esses erros agora, ó. Eu anotei aqui, ó. Mostrar menu quando tiver mostrar menu quando autenticado ou não. Ou seja, se eu tiver autenticado, vai mostrar o menu. Se não, não mostra. Então a gente vai vir bem aqui, ó. No nosso deixa eu ver. No nosso partials, né? Tá o nosso partials navigation. Deixa eu ver, partials navigation. Não tanto. Aqui, basicamente, a gente vai. Parece uma gambiarra, mas não é. Tem coisas que são assim, né? Que parece gambiarra, mas não é. Mas basicamente o que que é? O código ele gera assim, ó. Ele funciona assim. Aqui tal, aqui começa o drop down. Esse menu drop down, que é esse LI bem aqui, eu só quero que ele mostre se a pessoa tiver logada. Então vai ser tipo um if, né? Se a pessoa tiver logada ou o usuário tiver ativo, você mostra. Se não, mostra a outra coisa. Então, então a gente vai fazer assim, ó. A gente vai mandar um objeto para cá como se fosse uma variável de checagem, né? Que vai ser tipo assim, os dados do usuário. Então, onde que a gente manda para cá, né? O navigation. O navigation a gente vai configurar uma variável global de usuário, porque ele é global, né? O nosso menu ele tá global, basicamente. Então, a gente vai fazer assim, ó. Deixa eu só fazer uma coisa aqui para vocês. Aqui no nosso código. Quando eu logar, os dados da sessão vão estar armazenados bem aqui, ó. Quando eu logar, vou aqui no controle, só para a gente entender o que está acontecendo. Quando eu logar, eu vou abrir os notas, né? Ele vai renderizar as notas. Então eu vou só botar aqui um console log só para dar tipo um debug. Então aqui no nosso render notes, que ele mostra todas as notas. Antes de mostrar, eu vou fazer tipo um printf aqui, console.log. E eu tenho esse objeto aqui, rec.user. Na verdade, eu vou ter ele, tá? Eu vou ter ele. Essa é a variável global, tá? Essa é a variável global que a gente configura aqui, tá? É isso. Não tem muito o que fugir. Bem aqui, na variável global. Aqui. Eu vou criar um res.locals.user e eu tenho o rec.user ou nulo, tá? Ele vai iniciar. Se o rec.user estiver ativo, ele coloca, senão ele coloca nulo, tá? Na verdade já dava pra gente fazer o console login ali, ele já ia aparecer. Eu quero só mostrar aqui no Notes Controller, bem aqui assim, antes dele renderizar o All Notes, dar um console rec user, só para ver
esse objeto. Vou salvar. Agora eu vou logar aqui para vocês verem o que a gente está fazendo. Login, Akawan 1234, loguei. Ele vai aparecer, ele chegou naquela parte do código. Ó, daí ele mostrou aqui para mim. Ó, ele imprimiu os dados do usuário. Tá? Eu tenho acesso a esse hack user. Se eu botar aqui, ó, hack.user.id só, olha o que ele vai mostrar aqui para mim. Eu vou deslogar e vou logar novamente. Ele mostrou só o ID, ó, só o ID do usuário. Então eu tenho acesso a esse objeto ali, tá? De uma maneira meio que global. Na verdade, meio que global não. Global. Global aqui, ó. Esse cara, quando a gente logou, ele instanciou. E a gente fez um esquema para recuperar ele aqui, ó, com o user. Esse carinha é uma variável global, igual o error message, igual o success message. Então, o user, a gente consegue acessar ele aqui agora, ó, no menu de navegação, a gente consegue fazer uma verificação. Se o usuário está logado, ou seja, o menu drop-down aqui, ó, que inicia aqui e termina aqui, tá meio descalibrado aqui, agora ele está certinho. Eu vou simplesmente verificar. If do carinha lá, user, a nossa variável global, se ela tiver válida, ela carrega esse trecho de código, né? Se o cara logou, ele carrega. Daí a gente bota um else aqui, um else mesmo. Unless, né? Oi? É unless, né, que eles usam. Unless? Se eu não me engano, na documentação é unless. Eu tinha visto com um else mesmo, assim, e fecha o if aqui dentro, para ele ver aqui fora, na verdade. Ah, dentro do if eu não tinha visto assim. Tá. Mas pode ser que tenha outra forma, viu? E aí o nosso código, ele tá feito aqui. Ele só vai mostrar esse negócio quando tiver off o usuário, e quando tiver on o usuário, ele vai mostrar o menu. Se eu carregar aqui agora, eu vou recarregar minha página. Ó, ele já assumiu os meus menus, só mostrou de registro. E agora o logout, ele vai aparecer. Login e registro só vai aparecer no menu quando a pessoa logar aqui. Beleza. Mas ainda tá aparecendo. Agora uma outra coisa. Eu vou registrar a Bárbara de novo. Eu gosto de colocar o exemplo da Bárbara que participa da aula. Digamos que o e-mail dela é Bárbara. Não, Bárbara, né? Bárbara @e-mail. E o password 1234. 1234. Então, Bárbara @e-mail. Sim. Aí ela vai logar agora no nosso sistema. Bárbara @e-mail. 1234. Ou seja, todo mundo tá logando e tá vendo as mesmas listas de nota. Mesmo que seja a Bárbara vai colocar essa nota agora, uma nota nova, kkkk não, caramba, só vem kkkk na minha pqpq. Pô, pqpq também é foda, né? Save, entrou aqui, essa nota que ela logou, o Akawan também tem acesso. Ou seja, não é o que eu quero. Pode ser que o teu sistema seja assim, de públicos. O que seria legal a gente colocar? Quem é o autor da nota, né? A gente vai fazer isso já já. Mas primeiro eu vou... para fazer isso eu vou ter que modificar o meu modelo. Eu só quero que seja listada as notas que cada usuário adicionou. Específico de cada usuário. É tipo um controle de notas, tá? E aí, ó, aqui eu coloquei validar, fazer o logout. Era pra fazer o logout depois. Ó, protegendo as rotas. Não, primeiro é isso, né? Antes de fazer
antes de fazer a parte de mostrar as notas específicas para cada usuário, se eu deslogar aqui, e eu sei que o caminho para listar as notas é Notes, eu dou Enter. Opa, não está indo? O de vocês está indo? Será que a gente já corrigiu? Era para aparecer, né? Ó, tá aparecendo aqui. O no Notes não tá. Mas se eu digitar Notes Add, eu consigo acessar o formulário sem estar logado. A gente tem que cuidar disso aqui, tá? Para fazer isso, a gente é a parte de proteção de rotas. Até aqui as rotas privadas não estão protegidas de fato. Criar um arquivo que vai validar se o usuário tem uma sessão válida ou não, verificar quais rotas realmente devem ser privadas e criar arquivo helpers auth e colocar o autenticado. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai criar tipo um middleware de autenticação, tá? É bem simples isso daqui, tá? Eu não posso mais ter acesso a essa rota se eu não tiver logado, tá? Essa e outras, né? Tipo o edit aqui, eu acho que é edit que tá. Edit qualquer uma nota aqui, né? Eu acessei o formulário de edição. Só não apareceu os dados de qualquer nota porque tá o ID errado dele aqui, mas não é para eu conseguir. Então, como que a gente faz isso? Aqui a gente vai criar um arquivo de helper aqui, tá? Chamado auth.js. Novo arquivo de autenticar. Esse cara vai ser como se fosse um middleware. Como se fosse, não, ele vai ser um middleware. E a gente vai fazer assim, ó. Const helpers. Vai criar um objeto vazio. Vai criar um método nesse helpers que a gente acabou de criar, chamado authenticated. Ele vai ser uma função que vai ter um rec, um res e um next. Bem middleware mesmo. E a gente já, para não esquecer, module export. Exporta esse helpers aqui, tá? E aqui dentro dele a gente vai configurar uma outra função que vem do passport. Então, essa funçãozinha bem aqui assim que existe no passport, vem do passport. Só pra gente não entender que o negócio está vindo do nada. Então a gente vai fazer um if, vai verificar rec is authenticated. Esse is authenticated é diferente desse aqui, tá? Apesar de ter o mesmo nome. Esse is authenticated vem do passport, tá? Chamar essa função. Ela já vai verificar, tem alguma sessão válida? Esse is authenticated tem alguma sessão válida? Se sim, eu retorno next. Eu retorno a função next, tá? Retorna a função next. Se não, eu boto uma mensagem de erro aqui, rec.flash. Chama a variável global error msg, message, e coloca não está autorizado para acessar esse not authorized, para acessar essa página. Vocês vão já entender. E daí você redireciona ela, redirect pro cara fazer o login, porque ele não está logado. Users login. Tá, simples. Por que ele tá dando erro aqui? Ele tá dando erro. Ah, faltou um igual. Salvei. A gente criou um middlewarezinho aqui, tá? E como que a gente usa esse middleware aqui? A gente importa ele aonde a gente quer
verificar se a pessoa só vai ter acesso quando ela estiver logado. E aonde que a gente vai verificar isso? Nas rotas que ela estiver logado. Por exemplo, as rotas do index, que é o barra e o about, ela pode estar deslogada. O barra aqui, ó, e o about, ele vai acessar mesmo sem estar logado, beleza? O login e o register é a mesma coisa. Ele não precisa estar logado, né? Ele não precisa estar logado para pegar o render login, render synap. Mas o notes, ele precisa estar logado. Ele não pode nem listar, nem nada. Todas as rotas aqui, ele tem que estar logado. Então eu vou aqui no routers mesmo, notes routers, importo a minha função lá que a gente acabou de criar, né? Faço desconstrução dela aqui do require aqui, do require out, require do arquivo out aqui, ele está no nível anterior aqui em helpers /auth. E aqui a gente importa o isAuthenticated. E aí esse isAuthenticated é como se é uma função mesmo middleware. Ele vai jogar o código nesse ritmo aqui. E como eu faço isso? Bem aqui, ó, por exemplo, o notes add, eu não quero mais que ele consiga renderizar. Botei o isAuthenticated aqui. Vou salvar e a gente vai fazer um teste aqui. Vai ver se ele consegue acessar mesmo não estando logado. Não estou logado. E eu vou botar aqui notes add. Ó, ele já está falando, você não tem autorização para ver essa tela, tá? Então, e aqui o edit, eu tenho, ó, não é edit, né? É users edit / qualquer coisa aqui, né? Ou não? Oxe, não é users, é notes. Notes, ele tem, então eu tenho que bloquear esse carinha também. A gente vai bloquear todos. O poder do post, o isAuthenticated de todos, render form, update e o delete também. Bota o middleware de salva tudo e agora eu não consigo, se eu executar aqui novamente, ele fala não está autorizado, se loga. Aí você se loga e tem acesso. Aí você consegue editar, você consegue, né? Beleza, tá. Esse negócio tá um pouco errado aqui, viu? Não era pra ele estar colado assim, essas notas. Mas depois a gente verifica. Então vamos dar continuidade aqui para ficar totalmente total aqui. O que tá faltando? Eu só quero listar as notas de usuário específico. Então a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa, a gente vai dropar todas as notas. Professor, já me perdi faz meia hora. Calma. Depois você assiste o vídeo e vai dar tudo certo. Deu true, então agora sumiu todas as notas, né? Se eu apertar aqui em All Notes, sumiu tudo. Por que a gente está apagando? Porque agora a gente vai modificar, eu vou até deslogar aqui, vou deslogar. A gente vai modificar o model dos notes para ele salvar quem criou a nota, tá? Como que a gente faz isso? A gente coloca um outro campo aqui, tem title, description, e a gente coloca o campo user. User. A gente até poderia colocar ele do tipo Object ID, só que a gente vai colocar ele do tipo string, tá? Para dar uma facilitada aqui. Ok? E ele é obrigatório. Required true. Opa. Assim mesmo. Só isso? Só. Só que agora, quando eu criar uma nota, então lá no controller de nó, coloquei aqui uma chave com esses dados aqui para salvar o usuário. É como se a gente estivesse fazendo lá quando a gente fazendo realmente uma chave
estrangeira, né? Fazendo um relacionamento entre tabelas, entre coleções aqui. E aí, quando a pessoa criar, quando ela criar a Esse user aí que a gente acabou de criar, ele já está associado à tabela user? ainda não. Assim, esse cara aqui, a gente criou, digamos assim, não, onde é que tá? Notes. A gente criou a coluna para ele salvar a chave estrangeira, mas ainda ninguém tá. Quando que eu vou colocar dados aqui? Quando eu criar uma nota. Entendeu? A gente criou o espacinho do usuário para eu identificar usuários. Mas eu vou criar mesmo quando eu criar a nota que eu só estava salvando. Antes de salvar, eu coloco lá o dado do usuário, entendeu? Que tá, Sim, entendi. que tá logado. Então eu vou bem aqui assim, bem aqui mesmo, no controller, Notes Controller, e coloco, eu preencho aquele campo, digamos assim. Lá no Create, e ele preenche esse campo assim com uma linha, né? Porque o New Note, ele tem o campo User. Agora, né? E eu preencho ele com o quê? Com o rec.user, que vem do password.id. Você lembra que a gente deu um console log naquilo ali? E ele vai salvar o usuário que tá logado, entendeu? Vou salvar. Agora eu vou logar novamente. AK1 234 login. Vou criar uma nota. Add note. Teste 1 kkkk. Ó, beleza. Vamos ver como é que tá essa nota no banco. Rapaz, era melhor eu ter digitado. Notes find. Ó, agora eu tenho um campo user com o usuário aqui, né? Que eu acesso muito facilmente. Eu acesso esse cara com esse código aqui, RecUser, ele é global, em qualquer canto. Se você tiver logado, você tem acesso ao ID do usuário, você tem acesso ao name do usuário, você tem acesso ao password do usuário, entenderam? Então você tem acesso aos dados do usuário em qualquer local aqui, só com o RecUser. Ou ainda com o user, né, que seria o user.id. Mas vamos deixar o RecUser aqui mesmo. Porque eu não sei se ele já chegou lá naquele ponto, entendeu? Mas bom, é isso aí. Salvei. E aí? Então, agora eu vou logar com... Eu vou deslogar com a Cauã, vou logar com a Bárbara. 1, 2, 3, 4. E... Oxi, tá mostrando ainda os dados do Acauã. Não foi a Bárbara que criou isso aqui. Como que eu resolvo isso? Será que eu deixo... lá no HTML, não? No HTML? Sabe por que eu vou deixar? Como tarefa para vocês. Procurem aí. Vocês já têm capacidade para conseguir resolver essa tarefinha. Tá? E uma tarefa mais ainda. Eu quero que mostre o autor. Vai mostrar assim o nomezinho de autor aqui. Created by e o nome de quem criou a nota, tá? Então, é só para logar. É só para mostrar a nota de quem criou realmente e mostrar o created by. Beleza? Fica de tarefa. E daí a gente começa a aula que vem corrigindo essa tarefa e fazendo o deploy. Beleza. Beleza, então. Então eu vou parar aqui a gravação.